Estamos começando mais um Nosso Viva Bem. Nesse espaço aqui onde a gente traz assuntos importantes para nós termos mais vida com mais qualidade. A acessibilidade nas cidades, a gente sabe que não é nada fácil para os idosos. As calçadas são ruins, muitas vezes não existem rampas para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Para os cegos, a situação pode ser ainda pior, porque são poucas as sinaleiras com sinal sonoro para pedestres. E é preciso pensar urgentemente nesse aspecto. Nós sabemos que essa população aumenta, uma vez que, segundo a informação da Organização Mundial da Saúde e também da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, o número de pessoas cegas vai dobrar em 2020. Com isso, o aumento dos novos casos de cegos poderá chegar a 45 milhões de brasileiros. É uma população enorme, né? Pensando no bem-estar do idoso e nos problemas da visão, graças a Deus ao trabalho dos especialistas, a gente conta com pessoas como a professora Eliane Moro, doutora em educação e professora da Faculdade de Biblioteconomia da URGS, e também com a Lisandra Stabel, doutora em informática na educação e coordenadora do curso técnico em biblioteconomia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Porto Alegre. Elas desenvolvem um projeto que já está ficando famoso, isso é bom, né? E que é uma tentativa de inclusão social do idoso cego, através da leitura, da informação e da acessibilidade. Falei para vocês que no início, né, desse programa, de que nós trazemos assuntos muito importantes para mais vida com mais qualidade. Tá aí, pois é, podem sentar confortavelmente aí na sua poltrona, na sua cadeira e assistir esse programa, porque vai ter muitas informações importantes. Por exemplo, vou começar a importância da leitura, da informação para o idoso cego. A gente sabe que aí já existe um somatório de dificuldades, idoso e cego, né, Eliane? Com certeza. Tu falaste muito bem. Nós temos um percentual cada vez maior, a cada ano que passa, de pessoas idosas na nossa sociedade. Uhum. E o idoso, a informação faz parte desse contexto do idoso. Um pouquinho mais alto o microfone. Isso. Através das tecnologias, seja através da informação contida nos diferentes suportes. Se para o idoso já é difícil o acesso e o uso da informação, fica muito mais complicado para o idoso cego. Então, pensando nesse contexto, a leitura faz parte desse processo de amenizar um pouco, né, essa situação. Se percebe muito na sociedade de hoje, uma sociedade que busca, né, a qualidade de vida, juntamente com o estresse que se vive, né? E o idoso fica bastante esquecido. Então, nesse sentido, nasceu a proposta de um projeto de contação de histórias, de narrativas, em um ambiente em que o idoso vive, né? E num ambiente não no meio familiar, que se fosse no meio familiar, acho que seria mais afetivo, mas num asilo, e que essas jovens acadêmicas do curso de biblioteconomia, aos sábados à tarde, levam histórias, lendas, crônicas, contos, para fazer com que, naquele momento, a qualidade de vida se instale através dessas narrativas e dessa interação com as histórias. Porque a gente sabe que o idoso vai se afastando da leitura por N razões. Aí. A gente conversava antes de começar o programa, né? Sim. A questão do tipo de letra. Fala um pouquinho sobre isso, Lisandra. Nós temos uma grande preocupação quanto ao acesso à informação. E, principalmente, quando a gente fala no cego, nós falamos, por exemplo, na produção de material em braille, e que é de grande importância para este acesso. É a forma que o cego tem para realizar a leitura. Só que quando nós falamos no idoso, e geralmente é o caso de quem vai perdendo a visão, nós não temos essa relação, o idoso não tem essa relação com o braille ainda. E muitas vezes ele tem acuidade visual, só que ela é uma baixa visão. Então, nós precisamos pensar na fonte ampliada deste material ou em formas de ampliar essa fonte.
E aí a importância hoje do uso das novas tecnologias. Claro. Quando nós temos leitores de telas, ou mais ainda, ampliadores de telas, porque o leitor de telas é um software que faz a leitura de tudo que aparece na tela para a pessoa cega. E o ampliador de tela é uma lupa que aumenta a fonte de tudo que aparece no computador. Claro, porque, como tu deixaste claro para nós, né, isso os níveis vão subindo, os níveis de falta de visão, ele vai perdendo a visão aos poucos até ficar cego mesmo, Justamente. muitas vezes. E o Rio Grande do Sul tem uma incidência enorme de idosos cegos, né? Enorme de idosos cegos. E assim, nós tínhamos dados, por exemplo, do número, um quantitativo de pessoas com necessidades especiais, aí falando de um todo, né, de que nós teríamos no Brasil em torno de 25 milhões de pessoas. E os últimos dados agora, pelo plano Viver Sem Limites, que é um plano nacional de inclusão da pessoa com deficiência, nós temos no Brasil hoje 45 milhões dessas pessoas consideradas com necessidades especiais. Ou seja, é uma população extremamente significativa. Significativa, expressiva e que não pode ficar desassistida. Claro, claro. E a gente está falando aqui, vocês estão vendo, a gente vai continuar, a questão da inclusão, porque a gente não quer só estar vivo, a gente quer viver. E viver inclui, a palavra já está dizendo, né? Inclusão. Justamente. Eu me sentir parte deste todo, né, Eliane? E além do viver e estar incluído, a questão da autonomia, Perfeito, né? perfeito. Dessa não dependência, né, de outras pessoas para fazer as mínimas coisas, né, Isabel? Então, o que acontece hoje? Muitas vezes, quando a gente pensa na inclusão e na pessoa com necessidade especial, e no caso mais específico, o idoso e o idoso cego, vem mais um sentimento de compaixão do que o sentimento de propiciar, né, essa oportunidade da pessoa, apesar da sua limitação, apesar da sua idade, ainda ter autonomia e ser feliz com essa autonomia. Claro. A população, em geral, tem que aprender a envelhecer, o que a gente sempre diz, né? Exato. Porque a velhice é uma coisa nova. De uns anos para cá que as pessoas começaram a ter avós, bisavós, né? Exato. Era esporádico, eventualmente acontecia. Mas agora tem uma população. Nós vamos até o 100. Se a gente se cuidar, a gente vai até o 100, com certeza. É difícil, né, Isabel, essa aceitação da velhice. Exato. Quando nós moramos em um país que a cirurgia plástica do rejuvenescimento, né, nos coloca em um dos primeiros lugares na estatística mundial. Então, o saber envelhecer também, o aceitar a velhice com essa dignidade, Claro, né? claro. De aceitar as suas rugas, de aceitar a velhice no sentido da passagem do tempo, Claro. da cronologia. Porque só tem um jeito de não envelhecer, que eu costumo dizer sempre. Quem quer? Eu não. Só tem um jeito de não envelhecer. E eu acho que envelhece, né, o corpo, mas a alma permanece jovem. E é isso né? que está sendo oportunizado. Mas eu quero pegar essa questão da instrumentalização de profissionais, Sim. que é o foco de vocês. Eu trabalho para instrumentalizar pessoas para esse trabalho com essas pessoas com esse tipo de dificuldade. A questão dos bibliotecários. Vou tocar numa pequena, média, grande ferida. Como é que eles atendem? Como é que a acessibilidade do ambiente para o idoso cego chegar? Como é que são as edições para a leitura desse cego? Vamos falar um pouquinho disso? Olha que a gente está abrindo o leque. Vamos. Lá no curso de biblioteconomia, nós temos uma disciplina que ela é oferecida com caráter obrigatório, todos os alunos passam por ela, que é leitura, biblioteconomia e inclusão social. Perfeito. Então, trabalha todas as questões, né, das políticas públicas de leitura, mas também da competência do profissional bibliotecário no sentido da inclusão de todos, a inclusão para todos. E essa biblioteca acessível não só no seu estilo físico, arquitetônico, mas também no acesso à informação. E propiciar, através de atividades, de programas de leitura, esse espaço, né, de acesso e uso da informação,
também para o idoso, para todas as idades, mas também para o idoso. E o que a gente tem, né? A Lisandra colocou anteriormente as tecnologias de informação e comunicação, o livro, né? Que é o prazer da leitura. Nessa interação com leitura, nesse asilo, tem uma senhora com 101 anos e que ela pede para as meninas levarem Machado de Assis. Que maravilha. Então, Machado de Assis fez parte da sua vida, claro, e agora tem um significado, claro, né, importante. Claro. Então, o bibliotecário também ter esse olhar que a leitura é para todos. E eu sempre comento muito, chamo a atenção, né, dos alunos, no sentido de que a preocupação com a leitura, com a informação, com as tecnologias, vai além do usuário. O usuário é aquele que usa a biblioteca. E essa faixa do idoso que não usa a biblioteca, seja pelo acesso, pela dificuldade de acesso, pela calçada que não, né, que não auxilia que não tá adaptada a chegar à biblioteca, pelas escadas, enfim, pela locomoção dentro da própria biblioteca, claro. E pelo acesso a um material de interesse de leitura. Claro. Eu estou mostrando aqui o livro, né? Um deles. Nós mostramos o outro, né? Fala um pouquinho, Lisandra, sobre ele. Certo. Nós temos um grupo de pesquisa que se chama LEIA, Leitura, Informação e Acessibilidade. E essa nossa pesquisa que desenvolvemos, com esses 3 temas, né, que são fundamentais, fazem com que a gente trabalhe na verticalidade da formação desse profissional. Então, nós iniciamos desde o técnico em biblioteconomia, depois o graduado, estendemos ações para a comunidade na formação continuada, procurando atender a todo esse segmento da sociedade, não somente na formação do profissional bibliotecário, mas também de outros profissionais, claro, que têm uma relação direta conosco, com acesso à informação e com a educação. Então, essa formação, dentre, né, o que nós realizamos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é a ex-escola técnica da URGS, e nós temos essa grande parceria através do grupo de pesquisa LEIA, os institutos federais eles são criados, né, agora a grande disseminação nesse país dos institutos federais, são criados na sua concepção com um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades especiais. Então, a cultura da inclusão ela está entrando na instituição de uma forma que nós começamos a perceber na educação e nas nossas ações a importância da acessibilidade e da inclusão. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também tem um projeto que se chama Incluir, que também busca propiciar o acesso das pessoas. E aí está um dos grandes pontos que devem ser questionados e avaliados, de que forma as pessoas com necessidades especiais estão entrando ou não estão entrando nas nossas instituições. Claro, claro. Mas o que a gente nota, nós já vamos para o intervalo, o que a gente nota é que começou, mas assim, na medida em que algumas pessoas, e as modificações do mundo são feitas assim, né? Sim. Algumas pessoas que acreditam e que fazem com paixão, realmente essa paixão é espalhada e a coisa cresce realmente muito, muito, muito rapidamente, até podemos dizer, vamos ser otimistas assim. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. É só metade do programa, a gente ainda tem coisa para trazer. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. Não esqueça de enviar a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. A gente gosta também de receber elogio de vez em quando, né? Gostaram do programa, querem mais uma reprise do programa, que vai em 3 horários na semana. A gente está esperando essa mensagem de vocês. Nosso e-mail, olha aí as tecnologias, o nosso e-mail, vivabem@tve.com.br. O nosso telefone 3230 1532. E agora também, já sabem, nós temos o Facebook. Pois é. Então, acessa lá e vocês vão ver realmente o nosso programa e ver o que nós estamos fazendo aqui no Viva Bem há tantos anos no ar. www.facebook.com/programa Viva Bem, tudo junto. Aí vocês vão ver a gente de novo. Quando eu piscar assim, vão ver a piscada de novo. Continuamos, então, aqui a nossa conversa sobre a leitura, informação e acessibilidade do idoso cego.
Eu converso com a doutora Eliane Moro, doutora em Educação, professora da Faculdade de Biblioteconomia da URGS, com a Lisandra Estabel, doutora em Informática na Educação e coordenadora do curso técnico em Biblioteconomia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Vamos falar sobre esse projeto Vivendo Histórias, mas antes, a Lisandra tem algo a ler ali para nós, né, Lisandra? Isso. Então vai lá. Tá bom, a gente não pode falar em contação de histórias sem contar uma história. Então conta essa história. Então nós trouxemos uma história que se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava do senhor Silvano, que tocava piano. Ele ouvia histórias arrepiantes que lhe contavam o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar, e ajudava a senhora Mandala, que andava com a sua bengala. Ele admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa que ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela tinha 4 nomes como ele. E ele chamava ela de Dona Antônia e contava todos os seus segredos. Mas um dia ele ouviu algo que causou estranhamento. Coitada da velhinha. Por que coitada? Perguntou ele. Porque ela perdeu a memória. Guilherme não sabia o que era isso e perguntou: o que é memória? O pai respondeu: é algo que você lembre. O senhor Silvano disse: algo quente, meu filho, algo quente. O senhor Cervantes: algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. O senhor Valdemar: algo que faz chorar, algo que faz chorar. E a senhora Mandala disse: algo que faz rir, algo que faz rir. Então ele procurou o senhor Poçante, que disse: algo que vale ouro, algo que vale ouro. Guilherme voltou para casa, então, e encontrou uma antiga caixa de sapatos cheia de conchas, guardada há muito tempo. Achou uma marionete que fazia todo mundo rir e colocou-a em uma cesta. Lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô havia lhe dado e colocou-a entre as conchas. Depois, achou a sua bola de futebol, que para ele valia ouro. E, por fim, no galinheiro, buscou um ovo bem fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme foi procurar Dona Antônia e deu para ela uma por uma das coisas. Que criança adorável que me traz coisas maravilhosas. E então, Dona Antônia começou a lembrar. Ela segurou o ovo quente e contou a Guilherme sobre um ovinho azul todo pintado que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa da sua tia. Ela encostou uma das conchas em seu ouvido e lembrou da vez que ela tinha ido à praia de bonde. Vocês lembram dos bondes? Há muito tempo. E como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e nunca mais voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez que mostrara uma para sua irmãzinha que rira às gargalhadas, com a boca cheia de mingau. E ela jogou a bola de futebol para o Guilherme e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e riram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. E essa história é do Man Fox. Que lindo, né? Bom, nada melhor para começar a falar sobre o projeto Vivendo Histórias. Né? O projeto Vivendo Histórias, ele é um projeto de extensão e as nossas ações de extensão na universidade visam propiciar, principalmente aos acadêmicos, experiências além dos muros da universidade, saindo dos espaços da sala de aula e experienciando. Então, ele iniciou
sendo apresentado num evento nacional, Cena Braille, na Unicamp, em Campinas, como projeto. E, a partir de março deste ano, então, começaram as atividades propriamente ditas. E é encantador, Isabel, quando a gente percebe que deste projeto fazem parte jovens. Tem uma menina, Vanessa, que é casada, tem uma filha pequena, e que aos sábados à tarde, quando eles teriam tantos programas para fazerem, né, vão contar histórias nesse asilo. E a admiração e o encanto de parte dos idosos que olham para elas e dizem: o que vocês estão fazendo aqui, perdendo tempo conosco? Vocês estão jovens e bonitas. E elas se emocionam quando nos relatam, né, esse contexto, porque quando a gente trabalha com a extensão, geralmente a gente pensa que vai levar alguma coisa, mas a gente muito mais recebe do que leva. É que para o idoso, nessa hora, é difícil entender que isso é uma troca. Que elas estão ganhando aprendizado para uma velhice muito mais sadia. Com certeza. Né? E eu acho que se leva, né, toda essa questão que as histórias trazem, a história que a professora Lisandra né, nos presenteou nesse momento, foi a primeira história contada para eles. Então, essas representações, essas lembranças, essa saudade que muitas vezes ficam esquecidos, né, por esse contexto não agradável, né, que eles estão vivenciando. Muitas vezes até o esquecimento da própria família. E que eles recuperam através das histórias, das representações. E tem essas formas mais saudáveis de ajudar nesse momento, né? De melhorar esse momento. Sim. Mas eu quero saber em casa. O pessoal que está em casa deve estar se perguntando assim, e o que eu posso fazer agora aqui na minha casa, que o vô mora com a gente, a minha amiga que tem avó, ou a bisavó que mora também, e quase ninguém fala com ela, não falam com eles de vez em quando. Me lembrou agora, por que não os netos não começarem a fazer os avós falarem sobre os objetos guardados por eles? Exato. Mas me deem sugestões. O pessoal em casa, tenho certeza que está pedindo isso. O que a gente pode fazer em casa com os idosos? Eu acho que é fundamental. Tem uma palavra que a gente utiliza muito, que é a mediação, que é a ação entre. E quando a gente fala em ação entre, é uma ou mais pessoas que estão interagindo, que estão compartilhando. E o que está faltando muito nos nossos lares, né? O diálogo, a leitura. O compartilhar. O compartilhar. E histórias são afetos. História é diálogo, é compartilhamento, é encantamento. Então, quando nós falamos na escolha de um texto para fazer a leitura e nesse compartilhar, a gente tem que gostar. Ou agora um termo, né, do Facebook, curtir. Exatamente. Né? Tem que curtir, tem que gostar. E, principalmente, eu acho que tu falaste, Isabel, recuperar essas histórias, inclusive as histórias das famílias. Nós vamos perdendo. Se nós não contarmos as histórias das nossas famílias e, mais ainda, registrarmos essas histórias, como ficarão as gerações futuras? Exatamente, exatamente. E eu acho que a Isabel trouxe uma relação muito forte, que é essa questão do avô e o neto, né? Perfeito. Então, eu vejo muito, estou vivendo uma fase prazerosa de ser avó e de contar histórias, e que hoje a minha neta me conta histórias, né? Então, muitas vezes, nós esquecemos que os idosos são uma fonte inesgotável de histórias, e histórias vividas por eles, histórias lindas, né? Que não estão escritas em livros, mas que eles escreveram na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, e que são histórias lindas e que vão permanecer na memória dos netos. Então, quando a gente pensa na questão da morte, e eu às vezes fico pensando, acho que nós não morremos nunca, porque nós nos perpetuamos nos filhos, nos netos, através das histórias e das nossas próprias histórias de vida. Né? Então, quando é propiciado esse momento de história, e eu lembro muito aqui no Rio Grande do Sul, no interior, no frio, né? Esse aconchego ao redor do fogão a lenha. E que está começando agora, né? O frio intenso. E que é o momento que surgem as histórias. Né? Então, muitas vezes,
o avô, a avó é uma fonte inesgotável de lindas histórias e que os pais, como mediadores, não propiciam essa descoberta, esse prazer, né, dessa relação dos netos com os avós. Claro. Vamos falar um pouquinho mais desse livro, então, Mediadores, já que chegamos aí. Justamente. Mais uma produção. Mais uma produção do Mais um nosso, filho. Mais um Mais filho um filho. do nosso grupo de pesquisa Leia. Inclusive, nós temos um blog do grupo de pesquisa, né, que é leia-fabicourgues.blogspot.com, que a gente divulga as nossas ações, os nossos projetos, e quem quiser tem o nosso e-mail também, que pode participar destas ações. E este livro, então, trata da mediação da leitura na bibliodiversidade. O que é a bibliodiversidade? A diversidade dessa nossa sociedade na qual vivemos, atendendo a todas as pessoas, sem exclusão, Claro. com produção de materiais, com a formação dos profissionais, para que possam, da melhor forma possível, possibilitar que eles sejam inseridos nas escolas, nas instituições educacionais, nas bibliotecas, em todos os espaços que nós convivemos. Pois é, e o nosso espaço aqui terminou, porque isso aqui é tempo, né? É claro que a gente pode voltar a falar nesse assunto. Gente, muito obrigada. Eu vou pedir que vocês... eu acho que dá para a gente fazer isso. Nós vamos terminar, vocês podem soltar os microfones no colo. Nós vamos terminar de mãos dadas, como eu faço sempre no programa, porque é de mãos dadas que a gente consegue um mundo melhor. Começa aqui. A mudança começa aqui, quando a gente estende a mão e recebe a mão de alguém. Obrigada, gurias. Sucesso. Obrigada a vocês. Mais um Viva Bem. E vivam bem, porque a gente merece.